A lenda do exército invencível realmente chegou ao fim? Já se passaram mais de 36 horas desde o início da Operação Liberdade e nenhum navio atravessou o Estreito de Hormuz? Trump diz que esse conflito vai acabar em 2 semanas, mas a verdade é que as forças navais hoje não conseguem nem se aproximar do Estreito de Hormuz. Será que está chegando a hora de alguns países desaparecerem do mapa? Por que os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein estão tremendo de medo da próxima sexta-feira? São todos detalhes, hoje temos um intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. E a primeira coisa que vamos abordar hoje, queridos telespectadores, é esta declaração que recebemos hoje do presidente americano Trump, na qual ele disse que o conflito com o Irã continuará por mais 2 a 3 semanas. Essa declaração nos lembra das declarações anteriores dele durante toda essa guerra, quando ele dizia que a guerra terminaria em 4 dias. Depois ele volta após 4 dias, que ela terminaria depois de 1 semana, então ele volta novamente após esse prazo, dizendo que terminaria em 3 ou 4 semanas, e assim por diante, até que se passaram 40 dias de guerra e ela não parou. E nada do que ele dizia antes realmente aconteceu. Nem o regime iraniano caiu, nem o exército iraniano foi derrotado, nem o Estreito de Hormuz foi aberto, nem nada parecido com isso. Então, hoje é a mesma coisa. Donald Trump volta novamente e determina o prazo em 2 ou 3 semanas, dizendo que esse conflito com o Irã vai acabar. E o curioso, caros telespectadores, é que ele continua fazendo declarações que contradizem a realidade. Donald Trump diz todos os dias, e hoje ele disse que destruiu completamente o exército iraniano, que a Operação Liberdade está tendo sucesso e que o exército americano está alcançando os principais objetivos dessa operação. Os objetivos que ele definiu eram abrir o Estreito de Hormuz, permitir a passagem de navios comerciais, entre outros, mas na realidade vemos que a situação é bem diferente. Já se passaram mais de 36 horas desde o início dessa operação e nem mesmo um único navio conseguiu passar pelo Estreito de Hormuz, a não ser com coordenação prévia com o Irã. Desde o início desta guerra, Trump faz declarações que contradizem a realidade. Destruímos o Irã, destruímos todos os sistemas de mísseis iranianos, destruímos completamente as forças navais. No final, fica claro que ele não destruiu nada. Fica claro que o Irã ainda mantém o controle da situação na região. Trump disse hoje que os Estados Unidos alcançaram uma grande vitória sobre o Irã e que o Irã vai precisar de 20 anos para se recuperar desta guerra. Além disso, Trump disse que se os iranianos atacarem navios ou alvos militares americanos, eles desaparecerão da face da terra. Então sempre há declarações contraditórias de Trump. O Irã atacou navios americanos ontem e nada aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que esses navios americanos recuaram rapidamente para fora do Estreito de Hormuz. A realidade confirmada hoje é que o Irã está mudando a equação no Oriente Médio. A situação no Oriente Médio após esta guerra não será como era antes. Isso é de acordo com os indicadores, de acordo com o que está claro hoje, existe uma nova realidade. Os Estados Unidos talvez estejam hoje fora dessa equação. Prestem muita atenção, há uma informação muito importante que todos devem levar em consideração hoje. Se apenas surgirem quaisquer sinais de derrota para o Irã, tenham certeza de que todos os países da região e muitos países do mundo sairão publicamente para condenar o Irã
eles se voltarão contra o Irã. O melhor exemplo disso é a Europa, quando a guerra começou com o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. E os indícios sugeriam que o Irã iria desmoronar após o assassinato de Khamenei e de um grupo de líderes iranianos. Os líderes europeus faziam declarações dizendo que o Irã estava desmoronando e que não permitiriam que o Irã possuísse esses mísseis que tem, além de outras declarações contra eles no Irã. Mas quando perceberam que o regime iraniano continuava firme e não iria desmoronar, e que o Irã estava saindo vitorioso nessa guerra, então começaram a declarar que o Irã é forte e que tem homens corajosos. E todas as declarações que condenavam o Irã sumiram. Hoje, uma nova equação está se formando e todos os países do mundo no futuro vão buscar o apoio do Irã. Depois do fim desta guerra, vão buscar o apoio do Irã. Agora, falta apenas algumas horas para o fim desta trégua acordada, porque a próxima sexta-feira será o último dia da trégua. E então, veremos o que Trump vai decidir, porque ele acha que o Irã vai ceder e se render e vai assinar um acordo conforme o que essa aliança de Epstein quer. Mas o Irã está firme, o Irã está vitorioso, ainda tem muitas cartas que não usou. Por isso, não vai aceitar isso e não vai ceder, mesmo que volte à guerra novamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bakrani, explicou de forma preventiva, de uma maneira ou de outra. Ele explicou que o Irã nunca vai se render e que agora o Irã está concentrando seus esforços em parar a guerra. Mas ele disse que os países do Golfo são os que não querem parar essa guerra e querem isso contando com o apoio de potências externas, ou seja, contando com os Estados Unidos. Ele disse que por isso a presença americana nesses países hoje os coloca em risco, como se estivesse justificando os ataques que aconteceram ontem nos Emirados Árabes Unidos. E essa é uma mensagem muito clara. É uma mensagem de que qualquer retorno da guerra fará com que o Irã volte novamente a atacar as bases da aliança de Epstein na região. Eu já disse isso no episódio anterior, se a guerra voltar novamente. E isso é muito provável, considerando esses desdobramentos e os indícios que talvez apontem para isso, pois haverá países que desaparecerão do mapa. Quer dizer, eu acredito que se a guerra voltar novamente, o Irã vai se vingar principalmente de dois países. Vai se vingar dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, porque eles são os países mais hostis ao Irã nesta guerra. Deram declarações claramente contra o Irã. Então, os ataques do Irã desta vez vão se concentrar nesses dois países e talvez os líderes desses países sejam assassinados em retaliação ao assassinato de Ali Khamenei, porque o Irã agora tem certeza absoluta da participação desses países nesse ataque e confirmou a hostilidade desses países que desta vez, como eu disse, se tornou pública. Por isso, não descarto que talvez haja uma retaliação iraniana que chegue até os líderes desses países. Tudo é possível. O Irã age segundo o princípio de olho por olho, não vai ceder a nenhuma pressão e responderá de forma decisiva para que sua resposta seja dolorosa. Por isso, tudo é possível hoje. Ontem, o Irã talvez tenha apenas enviado um aviso aos Emirados. O Irã atacou os Emirados com mísseis e drones e até hoje continua a atacá-los. De tempos em tempos, atinge os Emirados com mísseis e drones. Enquanto isso, os Emirados apenas mantêm o direito de resposta. Dizem que vão responder, mas como vão responder? Será que conseguem responder? E se responderem, será que será o fim dos Emirados? Talvez o que aconteceu foi de acordo com o aviso iraniano, mas o que vem a seguir para os Emirados pode ser muito pior. Para que todos entendam o que está acontecendo, o Irã aproveita as oportunidades. Se o Irã for alvo de qualquer medida escalatória, ele responde com uma ação ainda mais forte. A televisão iraniana, por exemplo, citou uma fonte militar de alto escalão dizendo que o ataque aos Emirados e às instalações petrolíferas em Fujairah foi resultado dessa aventura americana no Estreito de Hormuz. Ou seja, prestem bastante atenção ao resultado da Operação Liberdade, que foi lançada por Donald Trump.
e contou com a participação efetiva dos Emirados após sua saída da OPEP e com o plano de aumentar suas exportações de petróleo a partir de Fujairah e além. Isso foi o que discutimos no episódio anterior. Há uma declaração do presidente do parlamento iraniano, disse Ibaf, que os Estados Unidos e seus aliados, referindo-se aos Emirados, foram os que colocaram em risco a segurança da navegação no Estreito de Hormuz, disse Ibaf. Ele disse que a situação atual é insuportável para os Estados Unidos, mas apesar disso, o Irã ainda não começou, ou seja, há surpresas a caminho, surpresas do Irã. Existem planos totalmente prontos para uma resposta mais forte, uma resposta maior e dura. Talvez estejam apenas esperando por qualquer imprudência que possa vir dos Emirados ou apenas esperando até a próxima sexta-feira, quando essa trégua terminar e a coalizão de Epstein retomar a guerra. Todos os sinais indicam que a guerra voltará novamente a partir da próxima sexta-feira. No entanto, ao mesmo tempo vemos outros sinais. Por exemplo, há um sinal muito forte que indica que Trump pediu para estender essa trégua mais uma vez. Esse sinal diz respeito exatamente à China. Exatamente. É essa visita esperada à China, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio e que está sendo organizada hoje com todos os meios organizacionais e logísticos, e assim por diante. E Trump precisa muito dessa visita. Trump não pode adiar essa visita novamente, nem pode realizar essa visita enquanto a guerra continua no Oriente Médio, assim como ele não consegue fazer essa visita. E o bloqueio marítimo ainda está imposto sobre o Irã, o que prejudica a China. Então Trump precisa que as condições da visita sejam favoráveis para que ele possa chegar a acordos com a China. Ele precisa muito chegar a um acordo com o Irã antes da data dessa visita, mas até o momento não há nenhum acordo próximo. O Irã tem condições que Trump rejeita, porque seriam claramente vistas como uma derrota para Trump e uma derrota para os Estados Unidos nessa guerra. E os Estados Unidos também têm exigências que o Irã rejeita, porque atacam a soberania do Irã, atacam a liberdade do Irã, tornando-o um país submisso, sem soberania, com soberania enfraquecida. Portanto, não há nenhum acordo próximo e Trump continua em uma verdadeira enrascada. Por quê? Porque ele não consegue dar nenhum passo? Até mesmo a opção de voltar à guerra não é de forma alguma favorável para o exército americano, a menos que seja de maneira decisiva e impactante. E isso se tornou impossível, se tornou inviável. A carta que os Estados Unidos tinham e que tornava a opção da guerra uma carta decisiva e impactante era a decisão de assassinar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, o principal líder do país. Isso realmente aconteceu e não deu nenhum resultado. Portanto, não há mais nenhum sentido para a guerra de forma alguma, a menos que Trump se arrisque em uma guerra terrestre, o que é impossível. Não há nenhum indício que sugira isso, porque ele precisaria primeiro mobilizar mais de 1 milhão de soldados, uma força muito grande, precisaria de equipamentos e logística que não estão disponíveis hoje na região de forma alguma. Isso levaria muito tempo. E ele não conseguirá fazer isso, porque isso faria com que o exército americano se desgastasse cada vez mais, já que o Irã seria um cemitério para o exército americano. Isso seria a favor da China, a China que, claro, enquanto os Estados Unidos perdem seus estoques de munição, a China acrescenta ao seu estoque uma grande quantidade de munição todos os dias. A China é a maior beneficiária desta guerra, não apenas por causa desse grande desgaste que as forças americanas estão sofrendo, mas também do ponto de vista do planejamento, dos planos militares e assim por diante. Durante toda essa guerra, a China estava estudando, analisando e observando tudo o que estava acontecendo, identificando as falhas do exército americano, as falhas das armas americanas, as falhas dos planos e da logística e assim por diante. Mais do que isso, a vitória do Irã nesta guerra e o surgimento das falhas do exército americano fazem até mesmo os países da região procurarem uma alternativa que as proteja em vez dos Estados Unidos,
ou pelo menos buscarem criar um equilíbrio na região. E esse equilíbrio certamente vai favorecer a China, que vai se beneficiar disso, seja em vendas de armas, seja no fortalecimento de sua presença na região e assim por diante. Apesar de os indícios realmente apontarem que a guerra vai recomeçar a partir da próxima sexta-feira, ao mesmo tempo existem outros dados e sinais que impedem Trump de voltar à guerra, fazendo com que ele evite esse caminho. E isso realmente nos faz talvez afirmar que o que está acontecendo hoje são apenas pressões que Trump está tentando impor ao Irã para forçá-lo a assinar um acordo antes de sua visita à China. Trump acredita que o Irã vai ceder dessa forma antes dessa data, mas o Irã conhece bem o jogo, como eu disse, e também tem planos para responder e assim por diante. Trump disse hoje que o Irã quer fazer um acordo e está jogando, e isso talvez seja verdade. O Irã quer fazer um acordo, mas um acordo de vitória, não um acordo de rendição, um acordo como ele quer. Como uma parte vencedora, não como a coalizão quer. Epstein. Essa é a diferença hoje. E essa é exatamente a equação difícil que envolve essa questão. Por isso, as próximas horas serão decisivas e acredito haverá uma escalada ainda maior. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar nessas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser. Inscrevam-se, curtam o vídeo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!